A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 7. Apressar a vinda do dia de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 3. A palavra profética e o juízo dos escarnecedores. Terça-feira. A obra dos falsos mestres. Ler com oração. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1,19. Pedro foi usado por Deus para apacentar os judeus crentes dispersos. 1 Pedro 1:1. Quando houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, descrita no capítulo 8 de Atos, versículo 1. Naquele período, todos os discípulos foram dispersos pelo mundo, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Em sua segunda epístola, Pedro mostrou que algumas pessoas distorciam a palavra dos apóstolos. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 2 Pedro 1, 16 a 17. Pedro fez questão de registrar isso porque naquela época já havia alguns falsos mestres que não acreditavam que os apóstolos falavam a palavra de Deus. Eles distorciam de tal modo a palavra dos apóstolos que chegavam a dizer que o que estes viram no monte, com respeito à transfiguração do Senhor, Mateus 17, 1 a 8, fora inventado por eles para enganar o povo. Faziam isso para tentar desacreditar a palavra profética. Esses falsos mestres não queriam sujeitar-se à autoridade de Deus, mas escolheram seguir seu próprio caminho, zombando e escarnecendo da palavra profética. Por essa razão, Pedro afirma que essa palavra é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. 2 Pedro 1,19. Ele queria mostrar aos crentes judeus dispersos que eles possuíam uma bússola para não se perder, a palavra profética. Em meio a tantos falsos mestres, falando e causando confusão, a palavra profética lhes indicava a direção correta, pois vinha de Deus. Portanto, querido leitor, devemos seguir de perto essa palavra. Quando nos distanciamos, começamos a ter dúvidas em nossa mente a respeito da palavra. Aí nosso andar titubeia. Vacilamos como almas inconstantes, que são o alvo predileto do diabo. Ele usa os falsos mestres para abalar a firmeza da fé dos cristãos e desviá-los do caminho saudável de Deus. Pedro começa a falar dos falsos mestres a partir do capítulo 2 de sua segunda epístola, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Versículo 10. Ele enfatiza que esses falsos mestres não se sujeitam às autoridades. São pessoas que não andam no espírito, mas andam segundo a carne. Por isso, desprezam todo o governo, difamando toda e qualquer autoridade. Isso é muito sério para com Deus, pois quando alguém difama uma autoridade estabelecida por ele, está difamando o próprio Senhor. Muitos não têm noção da gravidade desse assunto e deliberadamente falam contra as autoridades delegadas por Deus. Zombam e escarnecem, achando que nada lhes acontecerá. Sobre eles, Pedro disse: Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. 2 Pedro 2,14. A palavra engodo significa engano. É como um pescador que coloca uma isca no anzol para enganar o peixe e fisgá-lo. Tais pessoas são como pescadores, enganando almas inconstantes, ou seja, aqueles que têm dúvida quanto à palavra de Deus. Por isso, precisamos fortalecer todas as almas inconstantes, convertendo-as em almas constantes, pois elas são o alvo principal desses enganadores. Temos para isso uma ótima ferramenta,
que é a imersão na palavra. A imersão faz com que tenhamos contato direto com a palavra poderosa de Deus. O próprio Senhor disse ao povo de Israel que era necessário inculcar sua palavra no coração. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Aquilo que lemos ou ouvimos, esquecemos rapidamente. Por isso, apenas ler ou ouvir a palavra não é suficiente. Precisamos inculcá-la em nosso coração. Inculcar significa gravar ou imprimir a palavra no coração mediante seguidas repetições. A repetição é importante. Alguns zombam quando falamos da imersão, dizendo que são vãs repetições. Mas, na verdade, essas repetições fazem com que a palavra de Deus seja gravada, impressa no coração. Isso faz com que a alma, antes inconstante, torne-se firme e segura. Judas, em sua epístola, fala da palavra profética ao dizer: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Judas 17 a 18. As palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos são a palavra profética. Judas repetiu o que Pedro dissera a respeito dos escarnecedores. Havia escarnecedores tanto no tempo de Pedro como atualmente. Não percebem que, na verdade, estão sendo usados por Satanás para fazer uma obra de destruição em vez de edificação. Judas continua: São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 19 a 20. Aqueles que trabalham contra a edificação perderam a unção do Espírito. Nós, no entanto, precisamos edificar-nos na fé santíssima, que é a fé igualmente preciosa que ganhamos. Inculquemos a palavra em nosso coração mediante a imersão, os gritos de guerra e todas as ferramentas que o Senhor nos tem dado nos últimos tempos. Isso fará com que sejamos guardados no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Judas 21 a 22. Não devemos acusar nem pressionar os que estão com dúvida, mas devemos compadecer-nos deles e ajudá-los a se firmar, pois são vítimas dos escarnecedores da palavra profética. Isso os arrebatará do fogo, como Judas diz: Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Versículo 23. Não queremos ter nenhum contato com coisas que contaminam. Pelo contrário, sigamos a palavra profética que Deus nos tem dado. O resultado será uma igreja cada vez mais saudável. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.